Agora, da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, o Theo Taká já está aqui para trazer todos os destaques da agenda da Rosa nessa sexta-feira. Theo, e aí? A gente vai poder sextar finalmente, meu querido? Bom dia para você. Sextar e ver o jogo da Copa em paz, né? Bom dia, Débora. Pois é, o mercado ainda está meio ressabiado aí com as decisões do Fed e do Copom, né? O principal assunto nessa sexta-feira ainda é essa surpreendente inversão de leituras aí provocadas pelas decisões de política monetária. O Fed entregou aí um pacote considerado duro, né, ou hawkish no jargão do mercado, e viu crescer apostas aí de aumento de juros nos Estados Unidos. Já o Copom foi para lá de dovish, né, reduziu a Selic e ainda foi acusado de complacência com a inflação, especialmente aí após o comunicado alongar o chamado horizonte relevante para o primeiro trimestre de 2028, para poder viabilizar aí a possibilidade de novos cortes. Embora a parte do mercado já defendesse a manutenção da Selic na decisão dessa semana, o corte de 0,25 ponto percentual não chegou a ser uma surpresa, porque o Banco Central não tinha preparado o mercado aí para essa pausa agora. Mas os investidores esperavam que, junto com o corte de agora, viesse uma sinalização de pausa para a reunião de agosto. O trecho mais polêmico do comunicado foi o que aponta aí que projeções de inflação abaixo da meta de 3% seriam possíveis no horizonte relevante da próxima reunião, argumentando que trajetórias alternativas levariam a inflação à meta no primeiro trimestre de 2028 e seriam compatíveis aí com suavização dos impactos sobre a atividade. A leitura predominante entre os economistas foi de que o Copom alongou antecipadamente o horizonte relevante para preservar espaço aí para novos cortes da Selic. O fato é que o Copom abriu uma discussão que passou a questionar a própria condução da política monetária, inclusive pela mensagem considerada contraditória. Boa parte dos economistas apontou incoerência entre o diagnóstico e a prescrição desenhada aí nesse comunicado. O texto reconheceu atividade econômica forte, inflação acima da meta, expectativas desancoradas, acrescentou mais um risco de alta ao balanço inflacionário e, ainda assim, deixou aberta a possibilidade de continuidade do ciclo de flexibilização monetária. O que está em jogo agora, nessa história toda, é a credibilidade do Banco Central, né, que foi conquistada com uma política monetária técnica, por vezes mais conservadora do que o mercado esperava. O risco é que esses ruídos alimentem dúvidas aí sobre a independência do Banco Central em meio ao calendário eleitoral. Em resumo, o mercado passou a discutir a relação com o Banco Central. E essa DR deve continuar na semana que vem aí, quando o BC terá duas oportunidades para se explicar. Na terça-feira tem a divulgação da ata do Copom e na quinta o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor Paulo Piketty darão entrevista aí para a apresentação do relatório de política monetária. Até lá vai ficar esse clima de DR no mercado, Débora. Pois é, enquanto isso, Theo, lá fora, tá todo mundo de olho se o acordo entre os Estados Unidos e o Irã vai realmente dar certo, né? Pois é, né? A euforia inicial com o acordo deu lugar agora a uma fase mais pragmática, né? A implementação dos compromissos assumidos aí pelos governos de Washington e de Teherã. Com o memorando já em vigor desde quarta-feira à noite, né, os navios voltaram a cruzar o Estreito de Hormuz. E o petróleo encerrou ontem até com preço relativamente estável, aí, pouco abaixo dos US$ 80. Né? O problema é que Israel e o Hezbollah voltaram a se estranhar no Líbano nessa última noite, aí entraram em confronto. Como para o Irã, né, o cessar-fogo lá no Líbano faz parte do acordo, o clima azedou de novo. Agora há pouco, o Ministério de Relações Exteriores da Suíça, onde aconteceria a nova fase de negociações, informou que o início das conversas entre Estados Unidos e o Irã foram adiadas. Né? O governo suíço não deu data e nem maiores explicações aí sobre esse adiamento. Até ontem, né, o otimismo com o acordo era grande. Tanto que o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, destacou que o Irã estava cumprindo os compromissos e que os petroleiros, carregando aí cerca de 12,5 milhões de barris de petróleo, já tinham cruzado o estreito desde a assinatura do memorando. O Irã também procurou transmitir uma visão de normalização, né, com a confirmação de que o líder supremo, Mojaba Khamenei, tinha autorizado pessoalmente aí a assinatura do acordo, embora tenha admitido resistência inicial à iniciativa. Mas como a gente já observa agora de manhã, né, esse clima de aparente normalidade pode mudar muito rapidamente. Né? Isso sem falar no fato de que o acordo ele passou a enfrentar duras críticas dentro dos Estados Unidos, né? De parlamentares republicanos, que são do partido do Donald Trump, e da própria imprensa americana, né, que questiona aí o volume de concessões oferecidas ao Irã
antes da definição dos compromissos mais rigorosos aí para o programa nuclear, né? E Israel também, né, as resistências permanecem. Autoridades do governo Netanyahu seguem defendendo a manutenção de liberdade aí de ação contra o Irã e continuam negociando com Washington a permanência de tropas israelenses no sul do Líbano, apesar da previsão do cessar-fogo em todas as frentes. Portanto, o mercado não deve confundir a reabertura do Estreito de Hormuz com o desaparecimento dos riscos geopolíticos. O memorando ele representa apenas o início dessas negociações e não um acordo definitivo. E agora nem sabemos mais se ele vai continuar valendo depois desse novo ataque no Líbano e do adiamento das conversas, Débora. Pois é, vamos aguardar então, né, Theo? E voltando aqui para o Brasil, o clima em Brasília segue tenso por causa dessa história do Banco Master agora, né, Theo? Depois de semanas atingindo a oposição, né, especialmente aí os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro, ontem o caso Master acertou em cheio o líder do governo no Senado, né, o senador Jacques Wagner. A reação do Palácio do Planalto a essa operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner deixou claro que o governo pretende evitar que o escândalo do Banco Master atinja o presidente Lula em pleno ano eleitoral. Embora o Lula tenha telefonado para prestar solidariedade a Wagner, que é seu aliado e amigo aí há 40 anos, auxiliares do presidente fizeram questão de ressaltar que a permanência de Wagner na liderança do governo no Senado vai depender aí do andamento das investigações. O senador disse ontem que, por enquanto, permanecerá no cargo de liderança, né, e que também se manterá aí a sua candidatura à reeleição para o Senado. Mas nos bastidores, a avaliação é diferente, né? Integrantes do governo relataram desconforto aí com essa estratégia adotada pelo senador de citar o apoio de Lula aí como demonstração de força política. O presidente, de fato, prestou solidariedade, mas espera que o Wagner faça a sua própria defesa pública e esclareça as acusações, né? O receio no Planalto é que essa operação transfira parte do desgaste político desse caso para o presidente Lula e comece a prejudicar o desempenho nas pesquisas eleitorais. E por falar em pesquisa, né, o mercado trabalha hoje aí sob a expectativa de divulgação do levantamento do Datafolha, né, que provavelmente vai sair no final da tarde, mas pode acabar sendo adiado para sábado. Essa pesquisa talvez ainda não capture totalmente aí os impactos desse novo desdobramento do caso Master em cima de um aliado de primeira hora aí do presidente Lula. Na agenda de indicadores dessa sexta-feira, tivemos na Europa agora de manhã a divulgação da inflação ao produtor, o PPI da Alemanha, que subiu 2,2% em maio, na comparação anual, após uma alta de 1,7% em abril, mas abaixo da previsão dos economistas, né, que era de aumento de 2,5%. No Reino Unido, saiu o dado de vendas no varejo, que subiram 1,2% em maio, na comparação mensal, recuperando-se da queda de 1% em abril e superando a expectativa, que era de alta de apenas 0,5%. Aqui no Brasil, a agenda está vazia hoje. Na China também não teve mercado hoje por causa do feriado do Festival do Barco do Dragão. E nos Estados Unidos não vai ter mercado hoje porque é o feriado de Juneteenth. Mas tem jogo do Brasil na Copa por lá, né? E todo mundo já sextou lá fora, só está faltando a gente agora, Débora. Pois é, já estou contando as horas para isso, viu, Theo? Meu querido, muito obrigada pelos destaques. Bom final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau.